Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo hoje sobre títulos acadêmicos, quem que é mestre, quem que é doutor, o que que é PhD, o que que é pós-doutorado, todos esses nomes, esses títulos que vocês ouvem falar, que todo mundo às vezes conhece, mas não sabe muito bem o que que é, ou quais são os limites, se precisa ser um para ser outro. Essa quase salada aí de frutas que são os títulos acadêmicos, hoje nós vamos desmistificar aqui, e eu estou aqui hoje com uma visita ilustre, um ilustre convidado que vai falar com a gente aqui, que é o Felipe Campelo, que está em Birmingham, lá da Inglaterra, que é doutor, é mestre, é graduado, ele trilhou esse caminho do conhecimento científico ou esse caminho dos títulos acadêmicos e vai nos ajudar aí a entender como que funciona essa questão da titulação. Boa noite, Felipe! Boa noite, Tassi, tudo bom? Obrigado pelo convite. Oi para todo mundo do canal. Boa noite, bom dia, boa tarde. O Felipe ele é graduado em Engenharia Elétrica na Federal de Minas, mas ele trilhou o caminho do mestrado e do doutorado fora do Brasil. Ele fez esses cursos lá no Japão e ele vai falar um pouquinho antes da gente começar a falar sobre os títulos acadêmicos. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho, para ele se apresentar um pouco mais e falar um pouco mais sobre a carreira, sobre os lugares por onde ele passou e os títulos que ele conquistou aí nessa sua caminhada escolar. Bom, os títulos que eu conquistei ao longo dessa caminhada, imagino que não o título de sinuca do DA Engenharia de 1998, né? Mas, bom, como o Tassi já falou, meu nome é Felipe Campelo, eu fiz Engenharia Elétrica na UFMG, me formei em 2003, né, como bacharel em Engenharia Elétrica, e depois de me formar eu fui selecionado por uma bolsa do governo japonês, a Bolsa Monbusho, e fui fazer o meu mestrado na Universidade de Hokkaido, na área de Ciência da Informação e Tecnologia. Fiz o meu mestrado, tirei o mestrado, o Masters of Science, que é o mestrado acadêmico, equivalente ao mestrado acadêmico no Brasil, em 2006, prossegui para o doutorado, tirei meu doutorado em 2009 na área de Ciência da Informação, retornei para o Brasil como residente pós-doutoral na UFMG, fiquei 1 ano trabalhando como residente pós-doutoral, fiz o concurso e me tornei professor do Departamento de Engenharia Elétrica da minha alma mater, da minha universidade mãe. E por lá fiquei até 2018, finalzinho de 2018, quando eu desloquei as minhas operações aqui para a Inglaterra. Vim trabalhar inicialmente como lecturer em ciência da computação na Universidade Aston, que é um cargo equivalente ao que seria o nosso professor adjunto no Brasil, e recentemente subi para senior lecturer, que dentro da estrutura acadêmica aqui da Inglaterra é o equivalente aproximado ao professor associado. Pô, legal. E o Felipe, hoje ele não tem feito mais, mas ele já foi por um bom tempo também divulgador científico. Ele tinha um blog onde ele fazia divulgação científica. E eu conheci o Felipe, assim como conheci pessoas maravilhosas, como o próprio Felipe aqui, nesse meio de divulgação científica. E é por isso que a gente tá aqui hoje trocando essa ideia. Foi o que nos aproximou, inclusive foi um dos destilandos do Science Vlogs que eu fui conhecer o Felipe. E como a gente está falando de divulgação científica, as pessoas muitas vezes pensam, ligam a figura do cientista com a do pesquisador aqui no Brasil. E o Felipe, ele contou um pouquinho, rapidamente, a sua história acadêmica, que começou ali com um grau de bacharel em engenharia elétrica. E aí ele foi pro mestrado e aí ele foi pro doutorado. Felipe, esse é o caminho? Qual que é o caminho de uma pessoa que quer se dizer, ou quer tornar um pesquisador, ou quer bater no peito e falar assim, sou cientista? Qual que é o caminho acadêmico que essa pessoa trilha dentro da nossa estrutura educacional aqui no Brasil e também nos outros países? Então, a gente tem, dentro da estrutura formal, da estrutura de títulos acadêmicos, no Brasil, que é relativamente similar ao que se vê tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto em boa parte do mundo, na verdade, que é uma progressão de títulos, desde o seu primeiro título, aqui eles chamam na Inglaterra de first degree, que pra gente é a graduação, onde você tem um treinamento um pouco mais amplo, até o título mais alto, que é formalmente reconhecido como título, que é o título de doutorado. Em muitos casos, a pessoa ela passa por um mestrado no meio do caminho, em outros casos, nem tanto. No Brasil é um pouco mais comum você seguir essa escada, né, graduação, mestrado, doutorado, embora tenha colegas, não seja incomum a pessoa pular diretamente da graduação para o doutorado também. Aqui na Inglaterra, que eu conheço um pouquinho melhor agora, é mais comum, na verdade, se a pessoa se mantém na mesma área, ela termina sua graduação e vai direto
para o doutorado. Se a pessoa está migrando de uma área para outra, muitas vezes a pessoa passa por um mestrado, né, um período ali de adequação na área, de educação adicional naquela área antes de encarar um doutorado. Mas tudo começa, na verdade, esse treinamento, ele vai começar quase que invariavelmente pelo curso de graduação, que vai te dar aquela base um pouco mais ampla em qualquer que seja a área que você tenha interesse, quando você tem ali seus 17, 18, 19 anos, que é quando a maior parte das pessoas acaba entrando no curso de graduação, né? Final dos 10 coisas, começo dos 20, ali é onde teenagers. Finalzinho, né, dos teens, que é quando o grosso, né, a maioria dos alunos universitários acabam ingressando no curso superior. E vão ter seus interesses, vão ter suas aspirações, e começa por ali. O curso de graduação no Brasil, né, e aí talvez você saiba disso até melhor do que eu, Tássio, mas, em geral, você tem 3 modalidades principais de graduação. Né, você tem o bacharelado, que é o que o pessoal normalmente pensa quando pensa em graduação em engenharia, em direito, graduação em medicina, em veterinária, medicina veterinária, matemática. E muitas vezes está pensando no bacharelado, que são cursos de usualmente 4 a 5 anos, quando são no turno diurno, às vezes um pouco mais longos no curso noturno. O curso de medicina humana, em geral, é um pouco mais longo, são 6 anos, mas são cursos que são voltados a dar uma formação ampla no Brasil, né? A dar uma formação ampla, dar uma formação sólida, científica, no sentido mais amplo da palavra ciência, e não somente as ciências naturais, ciências sociais, ciências humanas também, mas dar uma formação ampla naquela área para que a pessoa tenha uma noção, tenha uma percepção mais aberta do que aquela área faz, com um treinamento profissional mesmo, não somente científico, um treinamento profissional. E aí, né, diferentes áreas vão ter diferentes legislações relativas ou requerimentos. Na engenharia tem uma série de requerimentos que são colocados pelo CONFEA sobre quantas horas o curso tem que ter, quantas horas de aula, que tipo de conteúdos tem que ser cobertos para um curso poder emitir um diploma de engenheiro. Tenho certeza que direito também tem, tenho certeza que biologia também tem. Você tem os cursos de graduação na modalidade de licenciatura, que normalmente são voltados para o treinamento de professores de ensino primário e secundário a partir do que seria a 5ª série, que hoje talvez fosse o 6º ano. Eu não me lembro, não acompanhei os detalhes de como que a estrutura educacional brasileira, do fundamental e do médio, mudou desde quando eu era aluno para hoje, mas os cursos de licenciatura em geral são 4 anos, são cursos que vão te dar uma noção ampla de uma área, mas um treinamento também para você atuar em sala de aula com crianças e adolescentes ali a partir de uma certa idade. Abaixo de uma certa idade, em geral, a pessoa tem que fazer pedagogia, que é um curso específico de educação. Mas a licenciatura tem essa modalidade. Não é incomum cursos de licenciatura, como, por exemplo, ciências biológicas, que muitas vezes oferece as 2 modalidades, o mesmo programa oferece as 2 modalidades, licenciatura e bacharelado. Não é incomum você ter alunos tirando as 2 modalidades, né, se formando na licenciatura em 4 anos, tirando mais 1 ano de disciplinas adicionais para também obter o título de bacharel. A terceira modalidade de ensino superior que a gente tem usualmente no Brasil é a modalidade de tecnólogo. Ela é voltada, em geral, para disciplinas mais técnicas. Você tem muito tecnólogo em processamento de dados, em TI, tecnólogo, se não me engano, em imagem médica, né, para a pessoa ser um profissional que vai trabalhar com radiologia, com ressonância. E aí, tecnólogos são cursos, em geral, ainda mais curtos, cursos de 3 anos, 3 anos e meio, que vão dar um treinamento rápido profissional para aquela pessoa, sem um aprofundamento científico tão amplo. Então, são cursos mais pragmáticos, mais direto para você ir ao mercado. 3 anos é a duração usual de um curso técnico, se você tivesse alguns anos mais novo, né? Quando eu tinha 15, entre meus 15 e meus 18 anos, eu fiz curso técnico em eletrônica. E 3 anos é a duração do curso técnico. A diferença é que você já fez o seu ensino médio, e aí você vai tirar uma qualificação profissional mais rápida para você se inserir rapidamente no mercado. Para a carreira de pesquisador, a pessoa que planeja, almeja seguir a carreira de pesquisador, é mais comum que a pessoa siga um bacharelado.
A licenciatura ela não é um impeditivo, mas alguns programas de pós-graduação exigem um grau de bacharel. Bom, legal isso. Eu não sabia muito bem essa diferença entre licenciatura e bacharelado, isso explica bastante coisa mesmo. A gente vê muitas vezes que tem o bacharelado e licenciatura em cursos como História e Geografia, e agora a gente consegue entender exatamente, porque são disciplinas que você tem ali no final do ensino fundamental e no ensino médio. Bom, a pessoa se formou então, ela é bacharel, ela quer se tornar uma pesquisadora numa determinada área. O que é indicado para ela? O mestrado ou o doutorado? Aliás, a pessoa pode fazer o doutorado direto sem passar pelo mestrado? Melhor ainda, Felipe, explica pra gente qual que é a diferença entre o mestrado e o doutorado. A pessoa concluiu sua graduação, ela tem o interesse, seja imediatamente ou após alguns anos de atuação profissional, tem o interesse de aprofundar seus estudos, seja por uma razão de crescimento profissional, dentro da sua própria atuação, seja por uma razão de curiosidade própria, de querer aprender mais, querer entender mais, seja por uma intenção de seguir uma carreira de pesquisa, ela pode seguir pelo rumo do mestrado e doutorado, que são os cursos em nível de pós-graduação. Então, você tem a graduação, são o bacharelado, a licenciatura, os cursos de tecnólogo, e você vai ter os cursos de nível de pós-graduação, que são os cursos de mestrado e de doutorado. A pergunta que você começou com ela, né, a pessoa que quer ser um pesquisador, qual que é o rumo dela? A pessoa que quer atuar profissionalmente como pesquisador, na maior parte das instituições brasileiras, pelo menos as públicas, que é onde o grosso da pesquisa no Brasil é feito, o título de doutorado ele é essencialmente um pré-requisito para você começar a sua carreira ali como pesquisador independente. Daí tem uma razão para isso, eu vou chegar lá. Mas não é incomum no Brasil, no esquema que a gente tem hoje, que a pessoa faça o mestrado um pouco antes. Daqui a pouquinho eu falo o porquê disso. Tem razões técnicas e tem razões pragmáticas para isso. Mas vamos lá. Diferença entre o mestrado e o doutorado. Né? Vamos construir esse cenário para tentar esclarecer um pouquinho melhor para o pessoal que está nos ouvindo aí do outro lado. Essa questão do mestrado, a gente falar mestrado como uma coisa monolítica, às vezes é uma simplificação um pouco grande, porque a pós-graduação no nível de mestrado, ela acaba tendo duas linhas um pouco distintas. Né? E aí eu estou conversando com um profissional da área de direito, vou começar a soltar os termos em latim aqui, né? Que é o mestrado lato sensu, a pós-graduação lato sensu, que engloba aí as especializações, MBA, esses cursos que, em geral, são de duração um pouco mais curta, são focados em disciplinas, usualmente com um projeto de escopo limitado ao final. No Brasil, um curso de uma pós-graduação lato sensu, um mestrado lato sensu, ou uma especialização, ele tem um requerimento, ele tem que ter pelo menos 360 horas de conteúdo de sala de aula, de conteúdo de disciplinas, que normalmente são 6 disciplinas de 4 créditos, se você pensar no crédito como sendo 15 horas aula, e ele tem um foco um pouco mais em aperfeiçoamento profissional, em refinamento profissional. Normalmente, quem vai fazer uma especialização é alguém que já atua no mercado, em qualquer que seja a sua área de atuação, e vai buscar um refinamento, ou um novo conhecimento para aperfeiçoar, para refinar, para receber melhor, para ter uma promoção, né? Ou simplesmente por ter um interesse um pouco maior de se melhorar mesmo profissionalmente. Então você tem diversas linhas que vão fornecer aos alunos interessados um treinamento específico numa área para que eles possam ali se refinar profissionalmente. Normalmente, nessa pós-graduação lato sensu, o mestrado lato sensu, não tem requerimento de pesquisa. Então a pessoa ela vai desenvolver ao final das suas disciplinas, vai desenvolver um projeto, em geral 4 a 6 meses, relativamente curto, escopo limitado, conversando, discutindo ou realizando uma atividade relativamente limitada no seu escopo. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é um foco um pouco distinto, um pouco mais pragmático mesmo. E aí você tem o outro afluente aí desse grau de mestrado, são os mestrados estrito sensu. O pessoal chama de mestrado acadêmico ou simplesmente de mestrado, quando você se refere a mestrado sem nenhum qualificador, que são graus, normalmente, com uma pegada um pouco mais de pesquisa, são cursos mais longos, em geral, 1 ano e meio a 2 anos, de dedicação plena ou quase plena do aluno. Vai ter uma componente em muitos programas, e aí eu já não me lembro se é um
um requerimento para todos os programas de mestrado, ou se é facultativo de cada programa. Mas, em geral, tem um requerimento de um determinado número de disciplinas que tem que ser cursado, disciplinas de nível avançado. Então, o programa de mestrado em Engenharia Elétrica da UFMG, onde eu ensinei lá por 8 anos, até 2018, o aluno de mestrado ele tinha que fazer entre 4 e 8 disciplinas de 60 horas. Normalmente fazia isso ao longo do primeiro ano do mestrado e ia já começando a engatar no seu projeto de pesquisa. E o segundo ano do mestrado é dedicado a um projeto de pesquisa, onde o foco ali é que o aluno ele entre a fundo em uma área, sem a necessidade de gerar conhecimento inédito, de adicionar ao conhecimento vigente. Não é incomum que bons alunos de mestrado já engatem uma pesquisa que eventualmente vai desembocar no doutorado, que a gente já vai falar dele daqui a pouquinho, né, e que contribuam para a área de pesquisa na qual o seu mestrado está sendo desenvolvido. Mas, normalmente, esse requerimento de uma adição ao corpo de conhecimento daquela área não é um requerimento esperado de curso em nível de mestrado. Né? Espera-se que o aluno domine bem aquela área, entenda bem os grandes problemas daquela área, né, as grandes lacunas de conhecimento e até onde se sabe naquela área. Mas não necessariamente que ele esteja num nível suficiente para adicionar conhecimento àquela área até aquele momento. O mestrado acadêmico, o mestrado estrito sensu, além desse requerimento, como eu falei, das disciplinas no início, ele tem um requerimento que o aluno defenda uma dissertação científica ao final do seu programa. Então, normalmente, ele vai desenvolver o projeto ao longo do segundo ano de mestrado. Muitos alunos já começam isso, né, na segunda metade do primeiro ano. E essa apresentação, a apresentação oral, frente a uma banca que vai arguir o aluno, que vai apontar e, né, verificar se o aluno domina aquele conhecimento, domina aquele projeto que ele realizou. E o conhecimento subjacente àquele projeto num nível que que demonstre que ele realmente compreendeu aquela área. Inclusive, só um parênteses, é uma experiência muito interessante a banca de mestrado, porque para quem é da academia, para quem trabalha na academia, tanto quem está na banca quanto os colegas normalmente vêm para assistir a banca de mestrado, né, do pessoal do laboratório, é uma esgrima científica. Né? A banca está na posição que ela é, por definição, ligeiramente adversarial, às vezes muito adversarial, e não se chama defesa à toa. Né? O aluno que está defendendo o seu trabalho, ele está defendendo as suas ideias. Ele está falando, olha, isso é o que eu entendi, esse é o projeto que eu desenvolvi, e isso aqui é o que eu tenho para apresentar. E a banca vai tentar achar buracos. Fala, olha, você fez isso aqui? Você olhou isso direito? Não, olha, isso está interessante, mas você explorou esse outro aspecto? Você conhece essa outra linha de evidência em relação ao que você está estudando? Então, para quem está dentro da academia, é muito interessante. Para quem vem de fora, né, acontece com uma certa frequência dos alunos convidarem familiares, a banca em instituições públicas. Ela é uma cerimônia que é aberta ao público. Vem a mãe, vem a tia, vem o pai, vem o irmão, a irmã, a namorada, o namorado, assistir a banca. E, a menos que os familiares ou os amigos externos sejam familiarizados com o discurso e o debate acadêmico, muitas vezes eles ficam muito chateados com a banca, porque parece que a banca está ali batendo no parente deles, né? Tá xingando, fala assim, pô, esse menino aqui ficou 2 anos aí arrancando os cabelos em casa, virando noite para fazer projeto, e vem esses 2 barba branca aqui e começa a xingar o trabalho dele. Então eu já fui levemente hostilizado por familiares de alunos de mestrado, né? Embora o debate tivesse muito amistoso, né? Simplesmente porque ele é um debate onde você está realmente tentando ver até onde o conhecimento daquele aluno chegou. Chegamos ao fim do mestrado acadêmico, o mestrado estrito sensu. O aluno, ao final, recebe o título de mestre, caso tenha sido aprovado todos os pré-requisitos nas suas disciplinas, na sua banca. Às vezes, dependendo do programa, né, existe um requerimento de uma publicação científica num nível que não necessariamente é um nível de um periódico científico internacional, mas alguma comunicação mais local, um congresso, uma conferência, né, para ter também uma validação externa daquele trabalho. Normalmente em programas que são mais bem ranqueados, que são mais bem avaliados pela CAPES, né, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, que é o órgão que regula a pós-graduação no Brasil, os cursos, os programas que são muito bem avaliados, em geral, eles adicionam um requerimento
de uma publicação num congresso, numa conferência, como parte dos pré-requisitos para o aluno e para a defesa. Embora isso aí vá depender de programa para programa, de instituição para instituição. Ao final do mestrado, então, o aluno ele tem ali, desenvolveu um conhecimento amplo. Não é incomum alunos de mestrado não prosseguirem para o doutorado. Eles pegam aquele ali, eles têm um título acadêmico, que é uma vantagem, dependendo da indústria na qual eles vão querer atuar. Eu não sei como isso é no direito, Tássio. Na engenharia, dependendo de para onde você vai trabalhar, você vai trabalhar numa empresa, uma grande empresa, por exemplo, do setor elétrico. Se você tem um mestrado relevante à atividade daquela empresa, é um diferencial, né? Vai te diferenciar em relação a outros candidatos. Então, tem uma relevância industrial, uma relevância profissional também grande e uma relevância acadêmica grande. Então, o aluno está ali, chegou ao final do mestrado, aprendeu o beabá da execução da pesquisa, já entendeu uma área relativamente bem. Se essa pessoa, né, esse aluno, essa aluna, tem o interesse de desenvolver realmente uma carreira em pesquisa, aí normalmente vai prosseguir para o doutorado. Como eu falei mais cedo, é incomum, mas não é extremamente raro, que o aluno, ao final da graduação, especialmente alunos que fizeram iniciação científica por muito tempo, que já estavam imersos num grupo de pesquisa durante a sua graduação, o que em universidades federais, em grandes estaduais do Brasil, não é incomum de acontecer, o aluno participar de projetos de pesquisa desde a graduação. Acontece do aluno, ao final do seu curso, ele olhar e falar, olha, eu não preciso passar pelo mestrado, eu vou pular direto para o doutorado e eu vou prosseguir, porque é isso que eu quero, não estou interessado em ter que passar mais 2 anos no mestrado, eu já sei, mas eu já estou mais ou menos num ritmo que eu me sinto preparado para ir para o doutorado. No geral, é um aluno que tem que se garantir muito nas suas outras atividades, tem que ter feito suas iniciações científicas, tem que ter tido muito boas notas ao longo da sua graduação para pular diretamente para o doutorado. Às vezes tem que ter uma participação, uma coautoria num artigo num congresso, como parte daquele grupo de pesquisa, que essas coisas vão contando ponto no processo seletivo para o doutorado. E o mestrado, ele normalmente conta uma pontuação muito forte. O mestrado, ele te credencia um pouco melhor, embora não seja uma condição estrita, mas ele te credencia um pouco melhor porque ele te pontua um pouco melhor ali nos critérios de entrada, nos processos seletivos para boa parte dos doutorados. Entrou para o doutorado, e aí o doutorado é um capítulo à parte. Pois é isso mesmo que eu tinha pensado. Eu já ouvi falar de pessoas que fazem o doutorado direto. Pelo que a gente sabe, os doutorados, geralmente, você participa de um processo seletivo, quase que como um concurso. E nesse concurso, os artigos publicados, graduações, pós-graduações contam pontos. E acredito que o mestrado tenha uma pontuação bastante alta. Então, por mais que você, às vezes, tenha até mesmo a competência pessoal, técnica, para estar conduzindo direto um doutorado, às vezes você pode acabar esbarrando nessa questão da titulação que vai te prender. Isso pode acontecer também, né, Felipe? Pois é, Tássio, pode. A vantagem nesse caso é que em universidades públicas, né, eu posso falar pelas federais, imagino que as estaduais sigam o mesmo processo, os critérios seletivos, eles são claros. Vou voltar a falar do programa de pós-graduação em engenharia elétrica da UFMG, que era onde eu atuava diretamente. E os candidatos, eles têm acesso às planilhas de pontuação. Eles sabem exatamente o que vai ser pontuado e quanto vai ser pontuado. Então o candidato ele pode pegar, abrir a planilha de pontuação e se pontuar. Falar, olha, o que eu tenho aqui? O que eu estou evidenciando nesse processo seletivo? Eu tenho 2 artigos em congresso nacional. Então, eu vou colocar aqui, tem 2 artigos em congresso, artigo em congresso nacional, cada um vale 5 pontos, truncado em 15 pontos, por exemplo. Eu tenho 2 anos de iniciação científica, que eu fiz ao longo da minha graduação. Então, eu tenho aqui, cada ano de iniciação científica vai me valer 3 pontos, 4 pontos, qualquer que seja a pontuação. Eu tive um rendimento semestral global médio ao longo da minha graduação, entre 0 e 5, eu tive um rendimento semestral médio 4, né, que é basicamente o aluno que tirou a média B ao longo da graduação. E isso vai me dar tantos pontos. Eu puxei, no último ano da graduação, como optativa uma matéria do nível do mestrado, desse programa de pós-graduação que eu estou interessado em ingressar. Não é incomum o aluno
prosseguir ali no programa de pós-graduação da própria universidade onde graduou, porque já mora ali, né? A questão até de conveniência. Né? Mudar também, às vezes mudar de áreas é muito bom, mas se o aluno já está ali, tem um programa de pós-graduação bem conceituado, bem conhecido, nas vizinhanças que ele tem interesse em ingressar, às vezes ao final, o último ano de graduação, o aluno puxa uma matéria optativa da pós, e muitos programas de pós-graduação vão pontuar, falar, esse aluno ele já veio aqui no programa, já fez uma disciplina, tirou uma nota razoável, o que é uma evidência de que é um aluno que tem condições de seguir o programa. Que pelo lado do programa, pelo lado administrativo, o programa é importante, porque o programa, se ele tem uma taxa de falha muito grande, ou uma evasão muito grande, isso conta negativamente, mas no ranqueamento, no ordenamento desse programa dentro da sua grande área. Então o programa já tem uma evidência, esse aluno aí é bom, tem potencial, né, vai gerar um bom trabalho. Isso tudo vão contando os pontinhos. Mas você está certo, o mestrado, o título de mestrado defendido, ou já com o grau concedido, ele conta usualmente uma pontuação bastante alta, porque ele já, de certa forma, o mestrado ele já dá ao programa de pós-graduação que vai oferecer o título de doutorado uma certa chancela de que aquele aluno já passou por um determinado número de disciplinas em nível avançado, com sucesso, que ele já desenvolveu um trabalho científico que foi defendido frente a uma banca de especialistas com sucesso, que foi considerado como sendo de um nível tal, né, meritando aprovação, dependendo do programa de pós-graduação e dependendo de onde o aluno fez a graduação ou fez o mestrado dele antes de tentar ingressar no doutorado, a pontuação, a reputação do programa de graduação ou de pós-graduação, de onde esse aluno é egresso, o aluno está querendo entrar no doutorado, de onde ele veio, também conta. Então, se a pessoa se formou num programa de mestrado que é muito destacado, é muito conhecido naquela área, muitos programas vão olhar e falar, olha, essa pessoa ela fez um mestrado, mas ela não fez qualquer mestrado, ela fez um mestrado na Unicamp, fez um mestrado na UFMG, fez um mestrado na PUC-Rio, ou dependendo da área, você vai ter centros que são mais, tem reputações, tem uma tradição de formar bons alunos e bons profissionais. Né? Mas, então tá, a pessoa terminou seu mestrado ali, decidiu entrar para o doutorado. O que o doutorado ele envolve? Né? Antes até de mencionar o que o doutorado envolve, deixa eu só esclarecer uma coisa que é muito comum, é uma confusão muito comum que a gente vê fora da academia, às vezes até dentro da academia, em alunos no nível de graduação, às vezes até na pós-graduação, que é doutorado versus PhD versus outros títulos. Doutorado e PhD são a mesma coisa. Né? Tem muita gente, é muito comum a pessoa achar que o PhD é um título além do doutorado, um título mais importante que o doutorado. Não, o PhD ele é um título de nível de doutorado. Né? PhD é uma sigla, vem do latim, que é eu não vou gastar o latim aqui agora, que eu vou passar vergonha, mas significa doutor de filosofia, ou doutor em filosofia. E filosofia, nesse caso, não no sentido de Platão e Aristóteles, mas filosofia no sentido de conhecimento. Então, o PhD ele é um título, né, em países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos, mas em outros também, e em outros lugares do mundo que seguem esse padrão, que é um título de nível de doutorado, um doutorado científico. Né? De novo, ciência no seu sentido mais amplo. O meu título na Universidade de Hokkaido, meu título de doutor lá, ele foi emitido como título de PhD, mas é um doutorado, como outro qualquer. Né? E fora do Brasil, você tem diversas siglas e denominações, dependendo de para onde você vai, dependendo da escola de pensamento que aquele país segue, você vai ter o doutorado sendo referido como PhD, ou DEng, Doctor of Engineering, ou DSc, doutor em ciência, ou DEd, doutor em educação. Você tem, às vezes, como doutor de filosofia, DPhil, né, que é o PhD, só que com letras ao contrário. Nos Estados Unidos, você tem a entidade do MD, que é o Medical Doctor, o doutorado em medicina. A gente acha que MD é um médico graduado. Não, o médico graduado ele é um bacharel em medicina. O MD ele é um doutorado profissional. A pessoa já fez uma graduação de 4 ou 5 anos, ela vai fazer um doutorado e tira um doutorado em medicina. É um doutor em todos os sentidos. É um doutor que tem doutorado, é um doutor no sentido coloquial de ser um médico. Então, só para limpar essa controvérsia que às vezes acontece, PhD e doutor são a mesma coisa, são nomes diferentes, né, para títulos em nível de doutorado. Mas doutorado, o que o doutorado envolve? Doutorado é um
um programa mais longo, normalmente ele vai durar aí 3 a 4 anos, muitas, dependendo, até 5, 6 anos, como se fosse uma segunda graduação em termos de investimento de tempo. E é um treinamento do cientista mesmo, no sentido de o programa de doutorado ele se propõe a preparar os seus alunos para se tornarem progressivamente pesquisadores, cientistas independentes, né? Pesquisadores que são capazes de enxergar um problema, planejar uma pesquisa, executar aquela pesquisa ou coordenar a execução daquela pesquisa, analisar os resultados, documentar aqueles resultados, comunicar à comunidade científica de forma a progressivamente crescer, aumentar, né, o conhecimento daquela área. Então o doutorado ele vai, dependendo do programa, ele pode ou não ter requerimentos de disciplinas em nível avançado, embora em geral em número mais reduzido que do mestrado, mas o grosso do doutorado é pesquisa. Aquele aluno, e aí eu estou falando no Brasil, mas não é tão distinto assim em outros países também. Os Estados Unidos tem um esquema um pouquinho diferente do nosso, são doutorados em geral um pouco mais longos, mas o espírito do programa não é tão distinto, que é fornecer àquele cientista em formação o treinamento e o ambiente para que ele não somente desenvolva a sua pesquisa, o seu projeto que ele está desenvolvendo ali ao longo do seu grau de doutorado, mas mais do que isso, que ele aprenda o processo, que ele entenda o processo, quais são as salvaguardas metodológicas que têm que estar postas para que a pesquisa, né, se livre de vieses, limpe determinados ruídos e que seja capaz de tentar responder perguntas que até então ninguém sabia a resposta, que seja capaz de desenvolver técnicas, desenvolver métodos, no caso de ciência da computação, às vezes mais comum, né, desenvolver técnicas ou métodos de engenharia também, desenvolver dispositivos ou soluções que levem aquela área para um nível, né, adiante, que adicionem aquele pequeno tijolinho, aquela pedrinha, aquela britazinha na parede do conhecimento, na muralha do conhecimento. Então você vai lá, trabalho de formiga, né, cada um vai levando um pedacinho, colocando ali em cima e construindo um pouco mais, né, o conhecimento daquela área. Os requisitos do doutorado, eles variam, como eu mencionei, em alguns casos eles vão envolver algumas poucas disciplinas, outros tipos de treinamento. Aqui na Aston University, onde eu estou trabalhando hoje, o doutorado em ciência da computação, por exemplo, e os doutorados em geral debaixo da nossa escola de engenharia e ciências físicas, ciências naturais, o aluno de doutorado, ele não tem disciplinas formais, mas além da sua pesquisa, de desenvolver o seu projeto, de defender o seu projeto frente a uma banca com especialistas independentes, aí, necessariamente pelo menos muitas vezes mais que um, especialistas que sejam de fora da instituição, para que você tenha uma avaliação um pouco mais independente. Eles têm requisitos de treinamentos adicionais, né? Então o aluno ele tem que fazer pelo menos 90 horas de treinamentos. E aí treinamento vai desde gestão de projetos até treinamento em línguas estrangeiras, se for relevante para o programa, né, ou para o trabalho daquela pessoa, treinamento em metodologia de pesquisa, treinamento em redação técnica, redação de artigos. Então, você traz para aquele indivíduo a informação, aquele pesquisador a informação, você estrutura o programa de forma que ele seja capaz, ou ela, né, na maior parte dos nossos casos aqui, que ela seja capaz de, ao final daquele período, não somente ter concluído um projeto de pesquisa completo, pleno, bem definido, que foi bem executado, mas também que tenha aprendido o processo, que é muito mais importante, no caso do doutorado, que o produto. Embora o que seja avaliado ao final seja o produto, seja a tese, sejam os artigos que foram publicados, sejam em eventos científicos, sejam em periódicos científicos, revisados por pares. Então, acaba que você avalia o produto. Mas o mais importante, o mais crítico, é o processo, é que aquele indivíduo tenha compreendido e tenha absorvido o processo de fazer ciência, o processo de gerar conhecimento, né, de testar hipóteses, de elaborar as hipóteses, entender quais hipóteses valem a pena ser testadas, podem avançar o conhecimento, planejar como aquelas hipóteses podem ser testadas, contrastar seus resultados contra as explicações vigentes ou as explicações prévias e ver se aquelas explicações
se sustentam ou se elas foram derrubadas pelos resultados e como que elas podem ser refinadas, como que elas podem ser melhoradas. O grau de doutor, ele é pré-requisito em muitas carreiras na academia. Se você vai buscar, por exemplo, uma vaga numa universidade federal no Brasil, quase toda universidade federal, as grandes com certeza, universidades federais, às vezes um pouco mais novas, um pouco mais recentes, ou um pouco mais no interior do Brasil, às vezes ainda conseguem ter concursos que exigem somente o grau de mestrado, e uma vez que o profissional tenha sido contratado, a universidade tem um programa de capacitação docente que, após alguns anos, manda seus professores para fazer doutorado. Eu orientei, enquanto estava na UFMG, 3 como orientador principal e 1 como co-orientador, 4 colegas que eram professores em outras instituições, que eram professores em Diamantina, que eram professores em Ouro Preto, em Ouro Branco, que vieram para fazer seu doutorado. Eles eram professores com mestrado nessas instituições e vieram para fazer o doutorado como parte do programa de capacitação docente dessas instituições. Mas, em muitos casos, o doutorado ele é um pré-requisito. E do ponto de vista pragmático para o indivíduo, mesmo que não seja um pré-requisito, existe um incentivo hoje muito grande para que o professor, a pessoa que está na carreira de docência de ensino superior no Brasil, para que ela se qualifique, porque o salário dela muda. O salário do professor no Brasil, ele tem o salário base e tem a parte que é devido à titulação, a ART, retribuição por titulação, que é uma parcela razoável do salário total do profissional. Se ele tem o mestrado, a retribuição por titulação é pequenininha. Se tem o doutorado, essa retribuição por titulação é um pouco mais vultosa, né? Ninguém fica rico com isso não, mas paga as contas. Progressão em carreira, né, dentro da docência de ensino superior no Brasil, nas universidades federais, também determinados níveis da carreira são condicionados à pessoa ter o doutorado. A pessoa só pode progredir até determinado nível se ela não tiver o doutorado. Se ela tiver o doutorado, ela continua progredindo a partir dali. Então ela vai subir a professora associada, professor titular depois de um tempo. Então o doutorado, né, do ponto de vista o grau acadêmico mais alto que a pessoa pode receber, que é reconhecido como um grau acadêmico. Você escreve uma tese, defende uma tese, realiza créditos e passa por um processo de avaliação formal. E aí a pessoa é um pesquisador. O que ela vai fazer depois disso? A pessoa tirou um doutorado, passou aí 4, 5 anos de graduação, 1, 2 anos de mestrado, 3 a 5 anos de doutorado, ou seja, 10 anos dentro da universidade, muitas vezes em diversas universidades, se preparando. O que ela vai fazer depois daqui? Ela vai trabalhar. E aí vai depender um pouco de para onde ela vai. Em alguns casos, ela consegue dar sorte, ela fez um doutorado particularmente bom, produziu bem no doutorado, se estabeleceu como um pesquisador de uma boa reputação naquela área já durante seu doutorado, abre um concurso, ela vai os concursos públicos, né, para docência de ensino superior, docência de nível superior no Brasil. Assim como eu mencionei que os critérios de seleção do doutorado são abertos, os concursos públicos no Brasil, os critérios de avaliação são abertos também. Eles têm que ser publicados. O barema, a planilha do que é valorizado, ela é publicada antecipadamente. Os candidatos têm acesso, eles conseguem ter uma noção de como eles vão pontuar ali. E aí, o que é pontuado? Grau de doutorado. E aí, agora eu vou costurar com uma coisa que eu mencionei lá atrás, que é, em muitos processos seletivos, o mestrado, ele conta uns pontinhos. Mesmo ele não sendo um grau necessário para que você faça o seu doutorado, e bons alunos em fim de graduação muitas vezes pulam o mestrado e vão direto para o doutorado, por uma questão até de sair na frente, de não quero fazer o mestrado, já quero terminar meu doutorado de uma vez. Se a pessoa ela tá pensando em entrar para o sistema universitário no Brasil, não são todos, mas não é incomum que a pontuação dos concursos também envolva uma pontuaçãozinha ali, caso o candidato tenha um mestrado. Uma recompensa menor, né, mas que pode ser relevante em processos altamente competitivos se o candidato tem um mestrado também, tem um grau acadêmico adicional, né, além do doutorado, que é o grau mais alto que ela tem. Aí vai pontuar artigos, se a pessoa já deu aula em algum lugar, se a pessoa já recebeu premiações, se a pessoa, dependendo do processo seletivo, se a pessoa tem experiência na indústria, e aí vai computando aquilo. Só que, né, a gente forma um monte de doutor e não tem vaga imediata para absorver tanta gente. Tem gente que vai para a indústria, algumas indústrias absorvem melhor doutores do que outras, mas existe não é uma carreira, mas uma ocupação que absorve um bocado de pesquisadores. Fora do Brasil, até muito mais que dentro do Brasil, mas absorve os pesquisadores que concluíram seu doutorado e que
ainda não estão necessariamente num caminho da estabilidade dentro da carreira, não estão na carreira propriamente dita de pesquisa e docência de nível superior, e que são os estágios, ou as residências pós-doutorais, ou os pós-docs. E aí a gente chegou no que você tinha perguntado lá atrás, né? O pós-doc. O que é o pós-doc? Pós-doc é pós-doutorado. É uma atividade que você vai desenvolver após o seu doutorado. O nome completo do pós-doutorado em várias instituições é residência pós-doutoral ou estágio pós-doutoral. E o nome já sugere o que exatamente essa não é uma carreira, né? Mas essa vaga ela representa. Ela é um estágio, ela é uma residência de um pesquisador que já está formado, que já sabe desenvolver sua pesquisa, sob a coordenação, não a orientação, mas a coordenação de um professor mais estabelecido, de um pesquisador mais estabelecido, normalmente dentro do escopo de um projeto um pouco maior. Pós-doc, ele é um emprego. Ele é um emprego temporário, duração pré-definida, ao contrário do emprego na carreira do ensino superior, da docência do ensino superior, que são contratos de fim aberto, né, muitas vezes, né, como funcionário público, né, então o contrato que após um determinado período leva à estabilidade. E o pós-doc não, o pós-doc é um contrato temporário, usualmente, dependendo do projeto, de 1 ano, 4 anos, 5 anos, embora seja mais raro, os pós-docs muito mais longos. Só que no Brasil existe uma confusão, mesmo dentro da academia, entre o pós-doc como um estágio e o pós-doc como... E isso é uma coisa que até a própria CAPES, o CNPq, contribuem para essa confusão um pouco, que eles chamam o que seria, né, o sabático ou professor visitante de pós-doc. Isso leva a uma confusão inacreditável, porque fora do Brasil, pós-doc é eu vou usar com aspas gigantes aqui, mas é o peão da pesquisa. É a pessoa que é qualificada, é muito qualificada, mas você vai contratar para tocar um projeto, para contribuir com aquele projeto. Então, um pesquisador qualificado, mas que não faz parte do corpo permanente daquela instituição, que é contratado dentro do escopo de um projeto específico para contribuir com seu conhecimento, para contribuir com sua técnica. Usualmente, vai trabalhar naquele projeto e desenvolver, paralelamente, algumas outras atividades. Desenvolver seus projetos de interesse pessoal, sua pesquisa de interesse pessoal, vai contribuir muitas vezes com o departamento no qual ele está inserido de outras formas, mas ele é em geral, um pesquisador mais para o início da carreira, que ainda não está inserido numa instituição como parte do corpo permanente daquela instituição e que está contratado no escopo de um projeto. A CAPES, eu nem me lembro tanto. O CNPq tinha as chamadas de pós-doutorado júnior e pós-doutorado sênior. E o pós-doutorado júnior e o sênior, principalmente o sênior, eram oferecidos para professores, para quem já estava na carreira, que a pessoa já era professor associado, às vezes professor titular, se candidatava a uma bolsa de pós-doutorado sênior. E o que é a bolsa de pós-doutorado sênior nesse caso? É um financiamento do sabático. É basicamente um financiamento para que o professor, nesse caso, ele vá passar até um ano, num outro centro de pesquisa, usualmente no exterior, para desenvolver novas parcerias, para desenvolver uma pesquisa com um grupo que tenha uma certa expertise técnica, que não exista no seu grupo de origem, para que ele possa trazer aquilo de volta, para que ele possa costurar essas colaborações. Então a gente tem um pouco dessa mistura de termos entre o pós-doc como sendo, né, na forma como ele é visto fora do Brasil, que ele é basicamente um contrato temporário de pesquisador, com o que muitas vezes, às vezes colegas até mais sênior, chamam de pós-doc, que para a gente seria o pesquisador visitante, ou professor visitante em outra instituição, ou o sabático, a figura do sabático, que algumas instituições ainda têm, outras nem tanto. Mas o ponto, né, e acaba sendo uma pirraça de estimação minha e de bastante gente, a visão do pós-doc como um título. Você vê muito na imprensa, às vezes, assim, fulano tem um pós-doc. A fulana tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em engenharia. E a pessoa falar que ela tem pós-doutorado é basicamente equivalente a ela falar que ela tem um estagiado, ou que ela tem um residente, um residenciado. Pós-doutorado, ele não é um título acadêmico. Você não defende
uma tese, você não apresenta uma tese. Você até pode ganhar um certificado profissional, como você ganharia se você tivesse exercido uma atividade profissional durante um tempo. Mas não é um grau acadêmico da forma como a graduação, o seu mestrado, a sua especialização, o seu doutorado são. Não é mais nem menos importante por causa disso, mas é uma figura, é uma atividade um pouco distinta. Em geral, acadêmicos um pouco mais novos, eles vão participar de um ou de múltiplos pós-doutorados ali no início da carreira e vão montando currículo. Trabalhou em projeto, publicou um bocado, estabeleceu conexões, conheceu pessoas, pagou as contas, porque é importante também, né? Mas é uma sequência de estágios ou de residências que o pesquisador, usualmente mais para o início da carreira, vai passar por eles até conseguir se inserir na carreira propriamente dita do pesquisador ou do docente de ensino superior dentro da universidade. Meu caso específico, quando eu terminei meu doutorado em 2009 na Universidade de Hokkaido, fui convidado pelo professor Jaime Ramires, para retornar para o UFMG como residente pós-doutoral em um projeto da FAPEMIG que ele desenvolvia. Falou: Felipe, terminou seu doutorado? Já sabe para onde você vai? Vem para cá, vem trabalhar comigo. Na época eu já tinha interesse de retornar a Belo Horizonte, então casou o interesse deles em ter a minha expertise na época para aquele projeto e o meu interesse de me movimentar para de volta, né, para minha cidade natal, né? Mas aí né, retorna um pouco para a sua pergunta anterior, né, com a diferença do PhD para o pós-doc. Eu acho que agora espero ter conseguido responder ela um pouquinho. Cara, isso é muito legal. Agora, quando nós falamos dessa questão de doutorado e nós falamos de mestrado, essas são as universidades que definem ou existe algum órgão no Brasil que coordena, que diz, que autoriza ou que não autoriza? Como é que é feito isso aqui no Brasil? Porque qualquer universidade pode chegar e abrir uma. Por exemplo, eu me formei numa faculdade particular, uma faculdade pequena, no interior do Paraná. Essa faculdade, ela pode simplesmente querer abrir um mestrado e um doutorado? Ela tem essa liberdade? Ela não tem? Como que funciona isso aqui? E eu já vou deixar um gancho de uma outra pergunta para você também, Felipe, para a gente meio que caminhar para o final do vídeo. E se na Europa essa questão da titulação ela é equivalente aqui, essa questão de mestrado, doutorado, e se também existem entidades que coordenam essa questão dessas instituições de pós-graduação? Ok, então a pergunta em duas partes. No Brasil, quem credencia, quem regulamenta os cursos de pós-graduação é a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior. Qualquer universidade que esteja regulamentada junto ao MEC, ela pode querer abrir um curso de mestrado, ou eventualmente doutorado. A gente, né, vai começar pelo curso de mestrado, mas ela pode querer abrir um programa de pós-graduação em qualquer área. Tem critérios, tem requisitos para que a universidade possa abrir aquele programa de pós-graduação e possa oferecer títulos, oferecer cursos no nível de pós-graduação. A CAPES, ela tem um sistema de classificação dos programas de pós-graduação em 7 níveis, de 1 a 7. Níveis 1 e 2, um programa que está no nível 1 ou 2, é um programa que ele está fechando ou fechado. Se o programa está nesses 2 primeiros níveis, significa que o corpo docente não está adequadamente qualificado para oferecer aquele programa, o programa não está estruturado o suficiente ou não conseguiu alcançar um mínimo em relação a graduar seus alunos, fornecer aos seus alunos um ensino, um treinamento num nível que é considerado suficiente pela CAPES. A partir do nível 3, o programa ele pode oferecer mestrado. Pode oferecer um programa de mestrado acadêmico, direitinho, ou especialização. Então, a partir do nível 3, os programas estão abertos, né? E aí tem, né, a questão de titulação do corpo docente, proporção de docentes para alunos, produção intelectual daqueles docentes que estão envolvidos com o programa de pós-graduação. Tem uma série de critérios, né, que os meus colegas lá da FMG saberiam falar muito melhor que eu. Eu, infelizmente ou felizmente, não tive envolvido diretamente com a gestão do programa de pós-graduação. Eu trabalhei muito na gestão do departamento, mas não do programa de pós-graduação. Aí você vai escalando. Então, a partir do nível 3, o programa ele pode oferecer, ele está credenciado a oferecer programa de mestrado. A partir do nível 4, o programa pode oferecer nível de doutorado. Pode oferecer, dentro daquele programa, o grau, né, um programa de doutorado, né, o treinamento doutoral. Nível 4, nível 5. A partir do nível 5, né, os níveis acima do 5, o 6 e o 7, eles são considerados os níveis de excelência da CAPES. Inclusive, eles entram dentro de... Eu não sei como está hoje,
né, eu saí do Brasil, como eu mencionei, no comecinho de 2019, em janeiro de 2019, mas até o final de 2018, que é quando a minha última atualização do sistema em relação à regulamentação, os programas de nível 6 e 7, eles acessavam, inclusive, uma linha de financiamento que era um pouco distinta dos programas 5 para baixo. Programa 5 para baixo, a CAPES, financiamento vinha direto para a universidade, e a universidade fazia distribuição entre os programas. Os programas de nível de excelência nacional e internacional, os programas 6 e 7, eles tinham linhas que eram diretas, tanto em relação ao número de bolsas, quanto ao financiamento para certas atividades do programa. Então, é do interesse do programa, do ponto de vista de se manter, né, buscar subir. E o que leva os programas a graus mais altos? Publicações em periódicos científicos de alto destaque, publicações coautoradas por alunos, principalmente daquele programa, distribuição de orientado número de alunos por membro, né, docente credenciado naquele programa, quantos desses alunos completam com sucesso dentro do prazo. A CAPES tem um prazo de 48 meses para que o doutorado seja concluído, um prazo de 24 meses, que é o prazo padrão, para que o mestrado seja concluído. E é uma das razões pelas quais os alunos de pós-graduação no Brasil, quando eles começam a requerer extensões, os programas normalmente ficam desconcertados, ficam desbaratinados, apertando os alunos para que os alunos falem assim, você tem que concluir ou você tem que se desligar. Porque quanto mais tempo o aluno ele passa dentro do programa, além do que é preconizado ali pela CAPES, são 24 meses para o mestrado, 48 para o doutorado, o programa começa a perder pontuação. Ele pode começar, né, à medida em que aquilo vai se acumulando, aquilo vai levar o programa a perder créditos. Quanto mais alunos completam seus graus dentro do prazo, se esses alunos produzem bastante ciência, esses alunos eventualmente vão semear esses grupos de pesquisa em outros centros, tudo isso vai contribuindo para que aquele programa vá ganhando prestígio, vai ganhando pontos dentro da CAPES, até que ele suba para os níveis 6 ou 7. 7 é extremamente exclusivo. Normalmente você vai ter 2, 3 programas, 4 no máximo, programas em cada grande área do conhecimento que são nível 7. Então a CAPES ela regulamenta isso dentro do Brasil. Qualquer universidade ela pode requerer a abertura de um programa de pós-graduação. Se ela tem um corpo docente qualificado, se ela consegue manter um mínimo, uns critérios mínimos de qualidade naquele programa, ela vai se manter credenciado e aí vai subindo, vai poder atrair alunos e, eventualmente, emitir esses diplomas, né, no nível de pós-graduação, seja de mestrado, seja de doutorado. A sua segunda pergunta, em relação a como que isso funciona aqui na Europa, o sistema é muito similar. Aqui na Inglaterra, em geral, a Inglaterra ela não faz parte da Declaração de Bolonha, né, que rege os graus universitários, normaliza os graus universitários no continente europeu, né, mas não é tão diferente assim, não. Em geral, a graduação ela vai durar aí entre 3 e 4 anos, dependendo da área, que é o ciclo 1, dentro da Declaração de Bolonha. Foram 27 ministros da educação que assinaram e tal. Então você vai ter o primeiro ciclo, que vão ser aí 3 a 4 anos, dependendo da área. O segundo ciclo, que seria... Então o primeiro ciclo é equivalente à nossa graduação. Um segundo ciclo, que seria equivalente ao nosso mestrado, que são aí mais 1 a 2 anos. E um terceiro ciclo, que é equivalente ao nosso doutorado, que vão ser 3 a 4 anos. Tanto a estruturação desses programas, quanto a valorização desses programas, quanto os objetivos em geral de cada um desses níveis são muito similares. E isso é uma coisa que é bastante interessante, porque acaba sendo um fator normalizador, um fator estabilizador da carreira acadêmica na maior parte dos lugares que você vá. Então eu tive uma certa experiência como aluno no Brasil e no Japão, como professor, como pesquisador no Brasil e aqui no Reino Unido. E não mudava tanto, né? Eu costumava brincar aqui, o pessoal me perguntava, Felipe, como é que tá a vida, né, depois que você se mudou para a Inglaterra? Eu falei, olha, eu estou dentro da universidade, a vida é muito parecida, né? Tem diferenças em processos, em burocracias, em regulamentações específicas de ensino e de como que você aprova esse determinado projeto de pesquisa entre um país e outro, entre uma instituição e outra, mas o grosso da atividade e a estruturação geral dos graus, ela tende a ser muito, muito estável, porque no fim das contas a ciência ela é um empreendimento internacional, ela é um empreendimento aberto, ela floresce melhor
quando você tem essa comunicação e você tem esse intercâmbio entre centros, sejam dentro de um país, sejam em múltiplos países diferentes. E até por causa disso, você acaba tendo uma estrutura que é muito similar ao redor do mundo em relação a esses graus acadêmicos. Alguma outra idiosincrasia, uma outra peculiaridade aqui e ali, mas não muda muito não. Pô, muito legal isso, Felipe, eu aprendi muito, a gente tá aí com um vídeo que vai ficar aí com mais de um pirula de duração, provavelmente, mas acredito que é uma verdadeira aula magna aí pra quem se interessa em seguir o caminho acadêmico. Eu acredito, como você mesmo disse, o mestrado e principalmente o doutorado, ele exige um tempo de dedicação quase que exclusiva, e a gente que tem já uma vida, eu já tenho uma vida praticamente dupla aqui, né, fazendo o meu trabalho como servidor público 8 horas por dia, mais o trabalho de divulgação científica, eu não consigo me imaginar encaixando uma pesquisa no momento. Mas no futuro, talvez eu tenha vontade de fazer. Eu trabalho com essa área assim, de divulgação científica aqui como hobby, mas eu me sinto às vezes culpado por não estar produzindo ciência. Então é uma questão que eu quero talvez remediar no futuro. Mas mais uma vez quero agradecer muito aqui a presença do Felipe. Felipe, foi sensacional, foi um verdadeiro curso para as pessoas conhecerem e saberem o que são os títulos, né? O que é um mestre, o que é um doutor, o que é um PhD, que na verdade nós já descobrimos que não muda muito do doutor, o que é o pós-doc, e se vocês tiverem essa curiosidade, que é uma curiosidade muito comum, as pessoas às vezes vêm me perguntar se advogado é doutor, e eu já tenho um vídeo falando sobre isso, e eu não vou responder aqui porque eu quero que vocês vão assistir o vídeo para vocês me darem audiência lá, mas eu explico muito bem essa questão do advogado ser ou não ser doutor. Felipe, então mais uma vez obrigado, vou passar a bola aí para você fazer suas considerações finais e espero contar com a sua presença aqui mais vezes pra gente falar mais sobre esses assuntos que envolvem tanto a ciência no aspecto mais geral, né, de desenvolvimento e pesquisa, como também na divulgação científica, porque eu sei que você gosta disso, você tem uma certa expertise, já trabalhou com isso, e também é bem conhecido, é bem amigo aí do pessoal que faz divulgação científica, o pessoal do Science Vlogs, do Science Blogs, enfim. É isso, Felipe, a palavra tá contigo. Fantástico, obrigado pelo convite, né, foi um prazer aqui conversar com vocês. Eu sou da escola Pirula Felipe Figueiredo, de falar muito, como você deve ter percebido, mas muito divertido, muito bacana conversar sobre isso. Você mencionou questão de divulgação científica, eu sou meio que uma rêmora de divulgação científica, eu fico nadando ali ao redor do pessoal, né, fico dispersando o conteúdo muito bom que é produzido pela turma do Science Blogs Brasil, do Science Vlogs Brasil, do Blogs do Unicamp. Então, tem muita gente muito boa, né, fazendo divulgação cada vez mais em língua portuguesa e dá uma alegria enorme de interagir, né, tanto o pessoal das ciências naturais, quanto das humanas, quanto o seu próprio canal de divulgação científica de direito, que é algo que eu não conhecia até a gente começar a interagir ali via o Destilando, né, que é a Happy Hour organizada pelo pessoal do Science Blogs Brasil. Então é um universo muito bacana de ser explorado e de interagir com essa turma toda. Eu recomendo o pessoal do canal aí, quem tiver interesse, né, é só entrar no feed do Tássio lá no Twitter e sempre tem a turma toda da divulgação científica interagindo, conversando, batendo papo, aparecendo por lá. E eu de rêmora, eu nadando ali nas beiradinhas, né, tentando contribuir no pouco que eu posso. É um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos, né, como o pessoal diz lá em Belo Horizonte, vamos marcar, né? Vamos ver se a gente continua essa conversa aí mais pra frente. Beleza, é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito vocês que estiveram até aí e aqueles recadinhos básicos de sempre. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você quiser ajudar, você pode ajudar aí, principalmente compartilhando e comentando esse vídeo aí para gerar engajamento. Agradeço muito quem ficou até aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.